e até mesmo aqueles que se sentiam abandonados. E tudo isso fazia com que a ceia, veja, fosse uma partilha não fraterna. Não uma partilha da divisão, da união, da fraternidade. Porque havia uma certa disparidade daqueles que era quesito de um quesito social mais elevado. Dentro do mesmo lugar, uns se fartavam e os outros ficavam com o resto. E você pode entender. Pois nas mesas de alguns havia um esbanjar, já nas mesas de outros eram migalhas. Paulo chega e vê essa Páscoa judaica e ele olha isso. E não é diferente hoje. Não é diferente hoje. Quando muitos, por se sentir que muitas vezes é o merecedor da comunhão, desfaz daqueles que tanto estão esperando para também fazer parte. Muitas vezes se sentem menosprezados, pisados, maltratados dentro da casa do Senhor. Dentro da casa do Senhor. Veja como é sério isso que Paulo fala. Pois as mesas de alguns eram fartas. Quando, veja, eu lá atrás, na minha caminhada, tomei conhecimento e consciência disso. Quando essa leitura me chamou a atenção, alguns tempos atrás, eu meditei sobre isso. Senti que eu não podia ser um cristão somente dentro da igreja. Eu senti que eu estava sendo cristão, eu precisava sair um pouco de mim. Eu precisava sair um pouco de mim. E muitas vezes é isso que muitos não compreendem. São bons para ser cristãos. Como Paulo diz, bons para ouvir, ruins para praticar, diz Paulo. E eu não posso ser somente aquele que ouve. Eu preciso sair de mim. Eu preciso ver o que eu posso fazer. Eu preciso fazer algo. Juntei com um grupo de servos, de irmãos que caminhavam comigo ali. E ali me veio o projeto da RCC, Projeto Marta. E nesse Projeto Marta eu trabalhei, visitando pobres, visitando doentes, aquele grupo, todos os sábados, e uma vez por semana tínhamos a incumbência, quando não tínhamos compromisso de retiro para fora, de visitar as pessoas, de levar alimento, de questão espiritual, de abraçá-lo, de ver as dificuldades, procurar ajudar a resolver de alguma forma. Isso foi aumentando. De todos os lados recebíamos ajuda. Comunidades, irmãos, empresas, começou a nos ajudar e o grupo começou a crescer. E naquele momento, quando eu ia partilhar da ceia do pão, eu me sentia forte, porque eu via que a igreja que eu estava ali dentro, no momento da celebração diante do sacerdote, eu estava vivendo ela fora. Isso eu nunca parei de fazer. Eu estava vivendo ela fora, no dia a dia, nas comunidades. Veja, como é importante você tomar consciência disso. E como eu cresci diante disso. E tenho muitos testemunhos em relação a isso. Quantas coisas aconteceram. Paulo também vê, naquele momento, que aquela comunidade que ele chega, havia panelinhas. Pergunte-se, existe panelinha? Ou você faz parte de alguma panelinha? Ou já te chamaram para fazer parte de um grupo, mas um grupo seleto? Paulo sentiu naquela comunidade panelinhas, divisões, falta de união. O texto que está aqui, de 1 Coríntios 11, de 17 a 34, mostra isso. Paulo viu desunião, falta de união, divisões, panelinhas. E hoje não está longe, é o que muito tem acontecido, porque muitas igrejas e paróquias, muitos daqueles que se sentem a verdade, os verdadeiros dentro da igreja, é porta de saída. E desde muitas vezes o líder da igreja, como aquele servo mais simples. Muitas vezes são portas de saída, não porta de entrada. Se acham os donos da igreja. E esquece que ali quem comanda é o Espírito Santo. Veja, não está longe. Se reúne hoje muitos em volta da mesa da comunhão, mas fazendo acepção de pessoas. Fazendo acepção de pessoas com ranço, com divisões, com intrigas, com fofoca, tentando destruir,
Foi exatamente isso que Paulo viu naquela comunidade. Porque Paulo queria mostrar para eles que para celebrar a Páscoa, tem que celebrar em verdade e em espírito. Em espírito. Veja como é importante. Pois o que via Paulo naquele povo, e é o que muitas vezes acontece, é uma grande falta de temor a Deus. Que quem teme a Deus, olha para os irmãos na horizontal. Se eu temo o Senhor, que eu contemplo na vertical o Cristo ressuscitado, o Cristo a minha Páscoa, o meu Senhor e o meu Rei, se eu creio, então logo eu olho na vertical para o Cristo, Deus meu ressuscitado, e deixo para a horizontal, não desfazendo, não fazendo acepção, não maltratando os outros, não sendo porta de saída, de destruir e de ser pedra de tropeço para quem está caminhando. Veja, uma grande falta de temor ao Senhor. Por isso Paulo diz no versos 17, Paulo chama atenção, vocês não merecem louvor. Paulo fala justamente para esses que muitas vezes dentro da igreja maltrata, pisa, desfaz e se acha que é santo, já se julga santo. Muitas vezes tem muitos que querem até mesmo tomar o lugar do ministro da celebração. Muitas vezes se acha um dono, quem pode ou quem não pode participar disso ou da igreja, de um movimento, de uma pastoral, não, se acham os donos da verdade. Paulo vem dizer que é justamente dentro desse povo que ele encontra nessa comunidade. Vocês não merecem louvor, diz ele no versículo 17. Nas reuniões das vossas assembleias. Por quê? Porque Paulo via que nas reuniões havia divisões, disparidade, falta de amor, falta de acolhimento, de fraternidade. Tudo por quê? Por causa do prejuízo que eles causavam, isto é, dando mau exemplo. Como o próprio Paulo diz aqui em Coríntios 10, de 31. Não sejais vós motivo de escândalo nem para os judeus, nem para os gentios e nem para a igreja de Deus. Fazei como eu, diz Paulo, em todas as circunstâncias procuro agradar a todos, não buscando meus interesses, mas o interesse de todos, para que todos sejam salvos. Paulo vem exortar, chamar a atenção, pois ele diz que vocês não merecem louvor. Por isso Paulo diz, no versos 20, aqui do capítulo 11 de 1 Coríntios, quando você reúne, não é para a ceia do Senhor que você reúne para comer. Veja, Paulo está dizendo que, em outras palavras, vocês estão comendo os seus egos, suas ganâncias, o seu eu, o seu autoritarismo, as suas faltas de amor. Veja, Paulo diz no verso 20, quando você reúne, não é para a ceia do Senhor que comem, não é a ceia que vocês comem. Comem uns aos outros, com a língua, com a falta de amor. Paulo está chamando. Paulo aqui nos chama a sermos verdadeiros no momento da celebração da Páscoa. No momento que estamos diante da ceia do pão. Para que nós possamos reconhecer, Paulo chama-nos, que nós possamos reconhecer a nossa miséria, a nossa pequenez. Paulo está nos chamando nesse momento. E Paulo pede, lava as mãos. Em outras palavras, lava as suas mãos, toma banho. Aquilo que Isaías diz lá, agora que muitos completaram, que muitos viveram nessa quaresma até hoje, muitos, Isaías 58, o verdadeiro jejum é aquele que não aponta o dedo, que não destrói, que não é pedra de tropeço, que não destrói o outro pela língua, diz Isaías 58 no capítulo. Paulo vem dizer que nós precisamos lavar as mãos, purificar as nossas mãos, que muitas vezes tem mais apontado para destruir, para julgar, querendo tomar o bastão de Deus para sermos juiz da vida de um e de outros. Tomar o banho diante do confessionário, ali derramarmos diante do sacerdote a nossa miséria, para que o sacerdote, não em nome dele, mas em nome de Jesus Cristo, ele absolve os nossos pecados. E é isso que o sacerdote faz. Para você que muitas vezes diz, não vou me confessar diante de um homem, mas não é diante de um homem mesmo. Porque naquele momento,
É a palavra do Senhor que se cumpre, porque o sacerdote absolve em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, como ele mandou em João no capítulo 20.